Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, eu sou aluno da Universidade Federal de Uberlândia, pelo projeto de residência pedagógica na escola Sigismundo Pereira, e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre funções nitrogenadas. Bom, as principais funções nitrogenadas que a gente tem são as aminas, amidas, nitrocompostos e nitrilos. E são funções assim que estão presentes em diversos compostos que têm diversas aplicações tanto na indústria quanto proteínas biológicas mesmo. Eu trouxe aqui, por exemplo, o DNA, que é basicamente todo formado por funções nitrogenadas, né? A citosina, guanina, adenina, timina, todos todos esses nomes com terminação ina indicam para a gente que se trata de um grupo que tem uma função nitrogenada. Bom, para falar dessas funções nitrogenadas, eu acho que primeiro a gente tem que falar da amônia, porque ela é a base, tipo, a partir dela vai ser formado várias outras funções, como por exemplo as aminas e as amidas, a partir da substituição dos hidrogênios presentes na amônia. Então, para a reação de obtenção da amônia, a gente tem o nitrogênio gasoso reagindo com o hidrogênio gasoso, formando 2 mols de amônia gasosa. É um produto muito usado para limpeza de panelas, fogões, é, produto estético para descolorante de pelos também. Ela tem uma geometria piramidal, ela é usada em fertilizantes também e em alguns explosivos. Ela tem essa forma estrutural aqui. Bom, a gente falou da amônia porque, por exemplo, as aminas são formadas a partir da amônia. E a nomenclatura vem a partir da substituição dos hidrogênios daquela amônia por grupos orgânicos. Essa nomenclatura ou ela aparece geralmente no começo da molécula como amino ou no final como amina. Então aqui a gente tem a molécula de amônia com os hidrogênios ligados e quando a gente substitui um hidrogênio por um grupo orgânico, a gente tem uma amina primária. A gente chama de primária porque é um grupo orgânico substituindo. Quando a gente troca dois desses hidrogênios por dois grupos orgânicos, a gente tem uma amina secundária, porque a gente tem dois hidrogênios substituídos por grupos orgânicos. E quando a gente tem três substituições, é uma amina terciária. Aqui a gente pode observar melhor a geometria com as angulações. Alguns exemplos de aminas que estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, é o aminoácido, né? Que é a parte estrutural fundamental da formação da proteína. Então ele é composto por um ácido carboxílico e uma amina. Essa amina aqui no caso é uma amina primária, porque apenas um dos seus hidrogênios foi substituído por um grupo orgânico. A gente tem também a fenilamina, que é um grupo fenil com uma função amina, e a metilamina, que aparece inclusive em alguns seriados, como Breaking Bad. Esses compostos são todas funções nitrogenadas do grupo amina. Bom, vamos treinar um pouco essa nomenclatura desses compostos para a gente se familiarizar com esses termos. Então, na nomenclatura de uma amina, a gente utiliza o prefixo do número de carbonos, o infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo amina. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2, 3, 4. 4 carbonos, but. São todas ligações simples entre eles, então o infixo an. E a amina está na posição 2, então butan 2-amina. E aqui, nesse outro composto, a gente tem um carbono, dois carbonos, 3, 4, 5. E nas posições 2 a gente tem um metil, e na posição 3 a gente tem uma amina. Então seria 2-metil, 3-hexan, hex de 6, an de ligações simples, e a amina. E aqui nesse outro composto a gente tem dois carbonos para cá, dois carbonos para cá. Percebam que isso é um grupo etil, né? Met, et, eu tenho um grupo etil e outro grupo etil ligado no nosso nitrogênio. Então a gente tem uma dietil, dois etils, amina, que é o nosso grupo nitrogenado. Então é uma nomenclatura bem de boa, bem tranquila, e só para a gente ir familiarizando com esses termos.
Bom, depois de falar das aminas, a gente tem a presença das amidas, que também são formadas a partir da amônia e a substituição dos grupos hidrogenados. Só que dessa vez, a gente, em vez de colocar um grupo orgânico, a gente vai colocar um grupo acila. O que é um grupo acila? O grupo acila é esse grupo aqui. É um carbono ligado a um oxigênio, uma carbonila, com um radical. Então, a gente vai tirar esses hidrogênios da molécula de amônia e substituir por grupos acila. E assim como nas aminas que a gente tem primária, secundária e terciária, aqui nas amidas a gente vai ter a mesma coisa. Então, quando a gente tira um desse hidrogênio e coloca um grupo acila, a gente tem uma amina primária. Quando a gente tira dois desses hidrogênios e coloca dois grupos acila, a gente tem uma amina secundária. E quando a gente tira todos esses hidrogênios e coloca três grupos acilas no lugar desses hidrogênios, a gente tem uma amina terciária. Bom, e alguns exemplos de amidas que estão presentes no nosso dia a dia. Bom, a gente tem aqui a ureia, que é uma substância produzida pelo fígado como resultado do metabolismo das proteínas provenientes da alimentação. E após a metabolização, a ureia circulante no sangue é filtrada pelos rins e eliminada na urina. Então, é um composto nitrogenado pertencente às amidas que está no nosso corpo sendo secretado diariamente. Então, a gente pode ver que esses compostos estão presentes em praticamente tudo na nossa vida. Outro exemplo de substância muito importante utilizada na indústria farmacêutica é a penicilina, que foi um antibiótico descoberto em 1928. É uma substância muito importante que tem uma ação bactericida, então ela já salvou milhares de vidas. E vamos treinar um pouco agora essa nomenclatura das amidas. Bom, a gente segue a mesma lógica da IUPAC que a gente usou lá para as aminas. A gente utiliza o prefixo, né, que conta o número de carbonos, depois o infixo, que diz para a gente o tipo de ligação que tem esses carbonos, e depois a gente utiliza o sufixo amida, a terminação. Então aqui, por exemplo, vamos dar um nome nessa molécula. A gente tem um carbono, 2, 3, 4, 5. Então é pente. Todas as ligações entre eles são simples, então o infixo an. E aqui a gente tem a nossa amida. Então pente, an, amida, pentanamida. E nesse outro composto, a gente tem um carbono, dois carbonos, a nossa amida, e então a gente tem etanamida. E outra função nitrogenada muito importante também são os nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias formadas com grupos NO2 ligados a carbono. O maior exemplo dessa substância é o próprio TNT, o trinitrotolueno, que quem nunca viu, né, naqueles desenhos antigos que explodia o TNT e fazia aquelas explosões, esse composto é muito explosivo e ele tem 3 grupos NO2 ligados em sua estrutura. Ele é muito utilizado em pedreiras e companhias de minerações justamente por essa ação explosiva, para destruir as rochas sólidas mesmo. Bom, e vamos treinar um pouco a nomenclatura desse tipo de composto também. Então, para dar um nome, a gente utiliza o nitro mais o nome do hidrocarboneto, é bem tranquilo. Então, aqui a gente tem um metano, né? E o grupo nitro. Então, a gente tem nitrometano. Aqui a gente tem um carbono, dois carbonos, a gente tem um etano e o grupo nitro. Então, ele vem primeiro, nitroetano. Nesse terceiro composto, a gente tem um carbono, dois carbonos, três carbonos. Prop, propan, propano e o grupo nitro. Então, um nitropropano ou nitropropano. E outra função nitrogenada também muito importante são as nitrilas. As nitrilas, elas derivam do cianeto, dessa ligação R-C-N. R a gente indica um radical qualquer, pode ser qualquer substituinte. E ela está presente em diversos compostos também, como por exemplo o azul da Prússia,
que era muito utilizado como pigmentos de tinta, inclusive foi utilizado na tinta que Van Gogh pintou A Noite Estrelada. Então é outro composto também que tem diversas aplicações industriais. Resolvendo exercícios. Agora vamos fazer um exercício tirado da plataforma AVA para a gente treinar um pouco esse reconhecimento das funções nitrogenadas. Então vamos lá, os grupos funcionais presentes nas moléculas de Tilenol, droga analgésica, e procaína, anestésico local, são. Bom, então vamos identificar. Aqui a gente tem um benzeno ligado a um grupo OH, então a gente pode ver um fenol. Beleza? E aqui a gente tem o nosso N ligado a um carbono com dupla O, uma carbonila. Então a gente tem nitrogênio substituído por uma carbonila, seria a nossa amida. Então aqui a gente tem um fenol e uma amida. E na nossa molécula de procaína, a gente tem aqui uma amina e um grupo éster, aqui embaixo, C-O-O, e tem outra amina aqui na ponta, substituída, os 3 nitrogênios substituídos. Essa daqui é uma amina primária e essa daqui é uma terciária. Então vamos ver qual alternativa é a certa. Álcool, amina, aleto, éster, não, a gente não tem aleto e aqui é um fenol, né? Então letra B, amida, sim, a gente tem uma amida aqui, fenol, ó, o nosso fenol aqui, tá certo, amina, aqui as nossas aminas e éster. Então achamos, aqui ó, a letra B é a resposta desse exercício da plataforma AVA. E essa aula foi mais só para dar uma noção geral das funções nitrogenadas, algumas regrinhas de nomenclatura, a gente desenvolver um exercício junto, só para a gente dar uma treinada, foi uma aula bem geral mesmo, só para passar uma visão desses grupos nitrogenados que são tão importantes na nossa vida e no conteúdo de química. Eu queria agradecer a Universidade Federal de Uberlândia, a Escola Sigismundo Pereira, a Residência Pedagógica, a CAPES e aos órgãos de fomento. Muito obrigado e até a próxima.